Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esses cubos sensoriais aqui de tecido super fofinhos para bebê de 0 a 18 meses, que eles vão adorar. Olá, pessoal! Eu sou a Raquel do Roda Couture Atelier. Muito bem-vindo ao meu canal e bora pro vídeo? Então, gente, para começar, eu já cortei meus 6 pedaços, tá? Meus 6 lados, eu escolhi esses tecidos aqui. Eu vou fazer ele em tom de azul, amarelo e laranja, porque tem amarelo e laranja, a laranja aqui, o amarelo combina, né? Pra textura, pro tecido de textura, eu escolhi essa carepinha aqui. Eu queria uma pelúcia, mas eu não tinha, eu não achei nas lojas aqui perto da minha casa. Então, eu escolhi esses 6 lados aqui, tá? Todos esses aqui lisos e esse aqui uma textura de tecido. Eu também vou recortar esse molde aqui de estrelinha, ó, pra fazer alguma coisa que fique penduradinha, tá? Num desses lados liso, tá? Então, eu vou depois recortar, vou escolher uma cor que combine aqui e vou recortar. Esse aqui, ó, eu fiz um elástico por dentro, ó, ele é um elástico, tá? Um elástico largo de mais ou menos, deixa eu ver quanto que tem esse elástico aqui, que a pontinha que tá aqui pra fora. Tem 2,5, tá? Eu anotei aqui, ó, que eu fiz um desenho. Antes de começar a fazer, eu fiz um desenho de mais ou menos como que eu queria montar o meu cubo. Então, eu fiz a primeira parte lisa, essa daqui com essas bolinhas, tá? Eu vou colocar uma bolinha dessa daqui, aqui. Aqui eu botei sensorial, que é a parte da carepinha, que é esse tecido aqui, tá? Aqui vai a argola, tá? Esse lado vai a argola, esse lado vai essa alça aqui, tá? Ele vai ficar como se fosse uma alça. Então, eu coloquei 18 centímetros de elástico e aqui eu coloquei 43 centímetros de tecido, mas pode ser até 35, tá? Se não quiser que ele fique tão fofo assim, ó, dá pra fazer com 35 centímetros de tecido. E na lateral aqui, ó, deixa eu ver aqui, 35... Aqui tem 4, 8, dá pra fazer com 9 centímetros. Então, 35 por 9. Dobra, ó, eu dobrei e costurei aqui no meio, ó. E joguei o meio aqui pra trás e costurei as pontas do elástico aqui dentro pra ele não soltar. Na hora de eu costurar aqui, fica mais fácil, tá? Ó, já deixei costurado aqui o elástico na ponta. Tá vendo o elástico aqui, ó? Tá? Então, já deixei essa parte pronta. Aqui, ó, eu coloquei como botões, mas eu acabei desistindo de colocar botões, porque eu fiquei com medo que se for um bebezinho, pode arranhar o bebê, tá? Dependendo do botão. Então, eu desisti e vou colocar nesse lado onde eu botei botão, eu vou colocar essa estrela aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que é a estrela, ó, tá? Ela é cheinha. Eu fiz uma estrela assim, simples, tá? Recortei por fora, enchi um pouquinho, botei um pouquinho de enchimento e ela fica penduradinha aqui, pra criança brincar aqui também, tá? Ó, a alça fica assim, ó. Ó, aqui, ó, no lado liso, eu coloquei cianinha e essa fitinha que eu tinha aqui, eu costurei, ó, tá? Pra dar uma textura a mais. Se vocês tiverem cianinha ou alguma coisa que tenha textura, alguma fita que tenha textura, é interessante colocar num lado desse liso, que as crianças vão gostar pra sentir mesmo a textura das coisas, tá? Eu vou fazer um desse lado assim também, com outros tipos de fita, né? Ó, aqui eu coloquei fita mesmo, ó, aqui fita de cetim. Eu tinha essa fita aqui, eu coloquei um pedaço, ó. Fita de cetim para criança brincar, puxar. Isso tem que ser bem costurado, tá? Onde tem fita tem que ser passado 2 vezes em cima para não correr o risco nenhum de a criança puxar e arrancar. A mesma coisa onde tem essa bola. Eu já coloquei esse tecido, esse cordão aqui, que é um cordão de cetim grosso. Aqui dentro eu fiz um nó grande, queimei com o isqueiro para ele não soltar. E eu prendi aqui, ó, mesmo que a criança solte, se soltar a costura, ela não vai soltar, ela não vai sair porque tem um nó grande aqui dentro, tá? Então, dos dois lados, isso tem que ser, tudo que for colocado pra criança tem que ser muito reforçado, tá? Porque eles puxam, eles tentam puxar com a boca, né? Arrancar com a boca, então tem que ser muito reforçado, tudo bem costurado, porque esse aqui é pra bebês bem pequenininhos. Então, agora, é só costurar seguindo mais ou menos esse esquema aqui, ó. A gente costura todos esses aqui e um de cada lado. Esse esquema aqui facilita na hora de fechar o cubo, tá, gente? Como que eu fecho esse cubo?
eu fecho por lado. Então, eu fecho esse primeiro, esse com esse, depois esse com esse. Depois esse e esse, e esse e esse. Esse aqui fica a tampa, tá? Fica onde tem a tampa, onde vai ser a tampa. Depois eu costuro esse lado e esse fica por último. Esse aqui que vai ficar por último vai ser costurado à mão, porque é onde a gente vai usar o enchimento. De enchimento, eu usei mais ou menos 200 gramas de fibra, tá? De fibra siliconada, aquela antialérgica para bebê. Então, eu usei mais ou menos 200 gramas de fibra nesse cubo aqui. Ele fica bem fofinho, tá? Ó, ele fica bem cheinho. Pode ver que ele tá bem cheinho. A minha câmera tá meio perto aqui. Ó, ele fica bem cheinho e bem fofinho. Outro detalhe que eu queria mostrar pra vocês, atrás do tecido, vocês verem que meu tecido tá grossinho, né? Eu fiz assim, ó, pra ele não ficar, na hora de encher, não abrir aqui, ficar como se fosse uma bola, eu fiquei com esse medo. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei uma intertela, ó, eu colei uma intertela atrás do tecido e depois eu colei a manta R1 em cima, tá? Aqui na pontinha já saiu um pouquinho, porque eu já colei, já fiz essa preparação desse tecido na sexta-feira, então agora ele já deu uma descoladinha, mas é só passar o ferro que ela cola de novo. Então, o tecido de tricoline, uma intertela atrás e mais a manta R1, tá? Então, ela vai ficar grossinha, vai ficar firme. Isso aqui vai dar pra lavar tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum lavar. Eu não colocaria na máquina de lavar, mas eu acredito que até na máquina de lavar ela aguentaria, tá? Porque tudo isso aqui que a gente colocou atrás do tecido, ele não se dissolve, ele não vai se retorcer, tá? Até porque a fibra tá segurando, né? Então, ela não vai sair do lugar. Então, agora, eu vou montar o meu, tá? Eu vou montar cada lado e vou vir mostrar pra vocês como que eu monto antes de fazer essa costura aqui, tá? Pra facilitar na hora da costura. Primeiro, vocês montem cada lado, o que vocês vão fazer em cada lado. Recortem já as fitas, já coloquem as fitas assim, ó, mais ou menos uma do lado da outra, tá? Então, é mais fácil pra fazer assim. Então, eu vou preparar os meus aqui e vou trazer pra mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Ó, então, eu fiz assim. Aonde tem essa carepinha aqui, né, o tecido sensorial, ele vai ficar sozinho, ele não vai ter nada. Aqui, ó, eu já tinha feito a alça, né, eu só botei aqui pra segurar até a costura. Nesse aqui com a argola, eu coloquei a argola aqui com uma fita. E aqui eu já coloquei 3 fitinhas, 3 pedaços de fita, ó, eu só dobrei, tá? Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tem uma aqui, ó, que sobrou. Eu dobrei e só coloquei assim, tá? Pra costurar ela vai ficar aqui, ó, como elas estão assim, tá? Então, eu coloquei esses 3 tipos aqui, eu costumo colocar bem colorido, tá? Esse aqui vai ficar no meio depois, então, ele não, aí a altura que vocês também definem, essa aqui eu fiz um pouco mais comprida. Ó, aqui, ó, eu coloquei cianinha, então, eu vou passar uma costura aqui na cianinha, tá? Pra ter uma textura nesse lado aqui. Aqui, eu vou deixar pra mostrar pra vocês por último. Aqui onde tem a bolinha, eu também coloquei algumas fitas, tá? Do mesmo modo, ó, dobrada, tá? Depois eu vou passar a costura aqui, ó. Então, elas vão ficar... Essas aqui eu fiz um pouco mais curta, porque já tem esse estímulo aqui, então vai ficar um pouco mais curto. Esse aqui é onde vai a estrela. Onde vai essa estrela aqui, tá? Pendurada. Então, eu coloquei só essas 3 fitinhas. Eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço essa estrela. Ó, eu peguei um pedacinho de tecido, eu risquei pelo lado direito, tá? Não do lado do avesso, ó. Lado do avesso dentro. Eu risquei pelo lado direito. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou costurar ela pelo lado direito. Isso que eu faço porque eu faço pra não virar, tá? Então, eu faço ela pelo lado direito, mas se quiserem virar, tudo bem, não tem problema. Eu gosto de fazer assim porque ela fica com uma textura, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a outra. Ó, ela fica com uma texturazinha porque eu corto com tesoura de picotar, tá vendo? Então, é uma textura a mais, ó. Ó, ela é costurada por fora. E eu coloco uma fita de cetim mesmo, tá? Então, eu vou colocar ainda a fita de cetim aqui na hora da costura, né? E vai ficar mais ou menos igual aqui. Então, eu vou costurar ela toda, daí encho, faço o enchimento, termino de costurar, recorto com a tesoura de picotar e prendo lá nesse lado aqui, tá? Ela vai ficar aqui, ó, ela vai ficar assim, tá?
Então, eu vou na máquina já costurar. Então, aquele desenho que vocês fazem no início é para vocês se basearem na hora da montagem, tá? Então, ó, como eu fiz aqui, ó, a minha parte sensorial fica no meio, a parte lisa, que é essa aqui que eu coloquei, a cianinha vai ficar aqui, daí a posição, tá? Vocês é que escolhem se vão querer assim, se vão querer assim, a não ser, né, ó, tecidos assim também, tá? Agora, se vocês forem colocar acessórios, daí vocês decidem como colocar. Como ele é um cubo, ele não tem um lado, né? Cada lado ele vai virando. Então, a carepinha aqui, a minha outra parte é essa aqui, depois, por último, é essa aqui. Dos lados, vai ficar essa aqui e essa aqui. Deixa eu tentar dar um zoom menor aqui para vocês darem uma olhada. Ó, vai ficar um pouco ruim porque é pequeno aqui, tá? Mas vai ficar assim, ó, esse aqui embaixo desse, tá? Esses dos lados e esse aqui. Então, quando a gente começar a costurar, eu vou costurar essa projeção aqui. Eu costuro esses 4, tá? Lado, 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 costuro aqui e depois eu começo a fechar. Começo a fechar por esse aqui, tá? Esse pra dentro, depois esse lado e depois esse pra baixo, tá? Eu vou costurando e vou mostrando pra vocês depois, passo a passo, qual lado que eu costuro primeiro, tá? Mas é bem facinho, não se preocupem que esse aqui, às vezes, a gente acha que é difícil, mas é bem tranquilo. Então, montando todos os lados, agora a gente só tem que decidir, né, qual é o lado que vai ficar em qual lado. Eu vou fazer a estrela e já vou costurar esse projeto aqui, tá? Essa base aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço, como que eu começo a costurar o meu cubo, tá bom? Gente, então eu já costurei, ó. Ó, aqui eu já passei uma costurinha na pontinha pra já prender a fita, tá? Ó, aqui já tá costurado. Aqui também já passei a costura. Então, ficou na mesma, ó, aqui eu passei uma costura em toda a cianinha aqui, pra prender ela, tá? Aqui inteira, ó, aqui dá pra ver a costura dela, tá? Aqui, ó, já prendi a alça. Aqui, ó, como é que ficou a estrelinha, tá vendo? Eu costuro ela por fora, encho um pouco, termino de costurar e depois só recorto com a tesourinha de picotar, tá? Daí eu já prendi, passei uma costurinha aqui na ponta pra prender ela aqui, ela vai ficar aqui, penduradinha. Então, tá tudo aqui igual o esquema que eu desenhei. Então, agora, como é que eu vou começar a costurar, a fechar esse cubo? Então, eu vou começar pela ponta, por essa ponta menor, ó, porque tem uma ponta que tem 2, tá? E tem uma ponta que tem 1. Eu deixo essa daqui, que é toda lisa, pra fechar, tá, gente? Porque depois vai ter que ser costurado à mão. Então, procurem um lado que não tem nenhuma coisa pendurada, tá? Nenhum recurso aqui. Eu vou fechar ou desse lado, deixar aberto para poder fazer a costura à mão, tá? Então, ó, então como é que eu vou começar aqui? Eu vou começar costurando esse lado aqui. Eu vou costurar aqui e aqui. Então, eu vou fechar o primeiro lado, ó, tá? Depois, com esses lados fechados, eu vou fechar a parte do lado. Vai ficar essa tampa aqui, tá? Vai ficar essa tampa. Eu costuro de um lado e costuro do outro. Vai ficar só aqui, a costura toda feita do avesso, né, gente? Com certeza, né? Eu tô mostrando aqui só pra vocês verem como é que fica dentro, ó. Então, eu vou pegar essa parte aqui primeiro, né? Aqui e aqui, ela já vai fechar um pedaço. Aí, eu puxo essa pra cá, já fecha outro pedaço. Vai ficar só essa tampinha aqui. Deixa eu tentar arrumar o zoom aqui pra mostrar melhor pra vocês. Ó, então, vai ficar aqui, né? Ó, assim, já costurado. Puxa pra cá, costura mais essa parte e essa aqui vai ser a tampa. Eu vou costurar aqui e deixar um desses lados liso aqui, ó, que não tem nada pendurado pra mim poder fechar. Tem que ver do outro lado também, tá? Ó, aqui só vai ter uma fitinha, aqui tem 3, então eu vou deixar esse lado aqui pendurar, pra poder fechar manual. Ó, tá vendo como que eu falei sobre essa bolinha? Eu fiz um nó aqui, ó, na ponta
desse cordão encerado, desse cordão de cetim, e queimei a pontinha, daí o nó não se desfaz, daí eu já fiz uma costura aqui, ó, bem reforçada, tá? De um lado e de outro, costurei várias vezes, fui e voltei várias vezes, não sei se dá pra ver bem, tá? E agora eu vou passar outra costura, então se a criança puxar e arrebentar a costura, que já vai ser bem difícil, o nó vai trancar, tá? Jamais vai passar, não vai passar pra dentro e a criança não vai conseguir arrancar isso aqui, tá? A mesma coisa esse aqui. Esse aqui, ó, eu costurei, quando passei aqui, eu já fiz um retrocesso pra prender bem esse pedaço aqui, tá? Então, agora eu vou fechar ele todo e vou deixar só um pedaço aonde eu vou fazer o enchimento e costurar a mão pra mostrar pra vocês, tá? Ó, então, gente, eu já costurei todo o cubo, ó, tá? E deixei só esse lado aqui pra costurar a mão. Então, agora eu vou desvirar ele. Desvira ele. Ele é bem fácil de costurar, porque ele é bem molinho. O tecido é molinho, então é bem tranquilo de costurar, tá? De virar também, ó, é bem tranquilo. Só ir colocando pra dentro e que ele já vai desvirando. O tecido fica bem molinho. O que deu mais trabalho pra costurar foi essa parte onde tem a carapinha, que é um tecido um pouco mais grosso. Mas, em geral, ele é bem fácil de costurar. Ó, costurem bem as pontinhas, tá? Ó, os cantinhos pra ele não soltar, não abrir na hora que você estiver desvirando ou enchendo, tá? Esse pedaço aqui é uma coisa que tem que ficar bem reforçada. Então, isso aí desvirando, vai empurrando as pontinhas pra fora. Ó, vai empurrando as pontinhas pra fora que ele já vai tomando forma. Ó, então ele já tá praticamente pronto, tá? Ó, ficou onde tem a carapinha, aqui a alça, ó, aqui a bolinha com as fitas. Olha só que lindo que ficou. Lindo, né? Eu acho ele muito lindo. Aqui tem a argola. A argola vocês podem prender, tá? Podem colocar uma fita ao redor aqui pra argola só correr. Eu acho esse aqui mais interessante. Esse recurso aqui é um pouco mais interessante, que a criança consegue puxar. Mas se quiserem colocar uma fita inteira pra ela correr assim, fiquem à vontade, tá? Como vocês quiserem. Agora é só encher por essa abertura aqui e depois fechar com ponto invisível, tá? Eu vou fazer isso e venho mostrar pra vocês ele prontinho. Então, gente, ó, já tá prontinho, já fiz o enchimento, já coloquei o enchimento. Eu coloco pra ele ficar fofo, tá? Eu calculei aqui mais ou menos umas 200 gramas de fibra siliconada. Aqui, ó, espalha bem nos cantos, quando for encher, empurra bem pros cantinhos, tá? Pros cantinhos não ficarem mole e vai enchendo no meio. Agora ficou essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui, a gente vai fechar com essa linha aqui, ó. Eu uso essa linha aqui bem grossa, tá? É aquela linha 10, linha de pipa. Porque quando a gente vai fazer aqui, ele vai precisar puxar. E eu quero que ele fique bem firme. Então, eu vou fazer assim, eu vou começar aqui, ó, lá na pontinha, lá no cantinho, tá? E vou fazer aquele pontinho assim, ó. Tenta pegar bem curtinho aqui, tá? Quanto mais curtinho, mais fechadinho vai ficar o teu ponto. Ó, em cima, embaixo. Pegue uma distância também mais ou menos aqui, ó. Essa distância daqui tem que ser mais ou menos a que foi usada aqui dentro, tá? Na máquina. Então, dê uma olhada na costura de vocês e vê como é que ficou. Se ela ficou mais pertinho da borda, mais longe, ó. Eu gosto de fazer a cada 3 a 4 pontos, eu puxo. Tá vendo como ficou? Ó, tá vendo como ficou? Agora eu puxo. Eu não deixo muitos pontos junto pra puxar, porque daí força muito a linha e muito tecido e não fica bonito, tá? Eu gosto de fazer a cada 3, 4 pontos no máximo, eu puxo. Aqui é o primeiro, daí ele fica mais chatinho de fazer, mas os depois vai... Ó, tá vendo como ficou bem escondidinho? Então, eu continuo. Faço 3 pontinhos, 4 no máximo e puxo. Coloco o ponto bem pertinho um do outro, tá? Pra ficar bem fechadinho. Até porque coisa pra criança, a criança vai mexer, vai empurrar, vai jogar no chão, né? Então,
tem que estar bem reforçado, ó. 4 pontos, puxa. Ó, por isso que eu gosto de uma linha bem resistente pra fazer esse ponto. Porque a gente tem que puxar bem pra ele fechar bem. Tá vendo como tá bem fechadinho ali, ó? Depois é só dar uma ajeitadinha, uma arrumadinha, ele fica invisível como se fosse o da máquina, tá? Então, é só fazer isso até o final. Eu vou fazer aqui até o final e venho mostrar pra vocês, tá? Então, gente, eu já terminei, eu já costurei. Olha como ficou aqui, ó. Bem fechadinha, ó, tá vendo? Não difere nada da costura à máquina, ó. Mesmo eu tendo costurado aqui por cima da fita, ficou bem fechadinho, tá? Então, usando uma linha grossa e fazendo um ponto bem miudinho, ele fica bem fechadinho, fica bem legal. Então, esse aqui tá prontinho, ó. As crianças adoram esse aqui, tá? Porque tem em cada lado tem uma coisa pra brincar, elas exploram de jeitos diferentes, elas adoram, tá? Então, esse aqui é o cubo sensorial. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Se você já chegou até aqui, curta, compartilha e já se inscreve para saber sempre quando tiver vídeo novo. Tchau, tchau!